Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está aqui no livro de Marcos, o Evangelho, capítulo de número 11, indo até o capítulo de número 16. E o tema do nosso devocional é: você tem vigiado e orado? Nosso tema está em Marcos 14, texto base no caso, em Marcos 14, verso 34 e o verso 38, que diz assim: E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Amém? Aí ele continua: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Queridos, vamos lá meditar nessa passagem. O que nós vamos perceber aqui nessa passagem aqui? Muito bem. Queridos, nosso Senhor, ele vai vir um dos momentos mais definitivos da sua caminhada, da sua missão. Ele vai convidar os seus discípulos para irem com ele. Estavam já no Getsemane, ali um jardim. E possivelmente Jesus sabia que estava chegando o momento que ele seria levado e passaria por uma dor terrível, uma dor que ela mexeria com toda a sua estrutura. Você já imaginou você sabendo que você está indo para um açoite, Porque antes de ser crucificado, ele foi açoitado, ele foi totalmente humilhado, Cuspiram no seu rosto, bateram nele. Ele não só sofreu um castigo físico, como também um castigo emocional e espiritual. E o que ele mais queria naquele momento era, naqueles últimos momentos ali antes dessa tortura, era estar próximo dos seus discípulos mais chegados. E a ideia de vigiar era exatamente isso, que eles estivessem intercedendo para que Deus fortalecesse a todos naquele momento tão difícil. E os discípulos estavam realmente muito cansados, não conseguiram ali fazer a devida vigilância em oração. Lembrando que essa vigilância é uma vigilância de atenção, de oração, entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, Jesus sabia de tudo isso, então era um momento muito difícil, muito complexo. Como eu falei, ele foi não só castigado fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Pois bem, e aqui nós temos um texto interessante, quando Jesus deixa essa lição profunda. Nos momentos em que nós devemos vigiar, justamente, na verdade, nós temos que vigiar em todos os momentos, mas ainda mais nos momentos de tensão. São nos momentos de tensão que nós fazemos besteira. É nos momentos de tensão que a gente realmente machuca pessoas, a gente magoa pessoas, a gente se fere também, a gente desacredita e fala coisas que não deveria falar, como eu disse, e também perde a fé também. Então, quando nós pensamos em vigiar, vem em nossa mente a importância de estar atento, Por exemplo, uma ideia de vigilância é estar atento ao que o inimigo está tentando fazer contra cada um de nós e também perceber as suas estratégias, Por exemplo, nós podemos falar sobre vigiar, que vigiar também é estar, por exemplo, armado com a armadura de Deus, amém? E também vigiar, ela requer que fiquemos acordados, amém? Ninguém consegue vigiar dormindo, concorda comigo? Por isso que porque quando você está vigilante, você está atento, você sabe o que pode acontecer e você se posiciona. Então a ideia de vigiar é exatamente isso. E ele fala: vigiai e orai, ou seja, eu já entendi o que está ao meu redor, agora eu vou partir para a oração, para pedir força a Deus, pedir revestimento. Por exemplo, requer uma fé firme no Senhor, uma fé ousada, palavras ousadas na presença do Senhor em oração, e temos também a certeza que Deus está comunicando os seus propósitos a nós através da oração. Então eu deixo essa palavra, mais uma palavra assim de meditação sobre a importância de vigiar e orar. Por isso eu coloquei o título, Temos vigiado e orado? Então todos os dias essa é a nossa vida, de vigilância, de atenção, principalmente nos momentos de tensão. Nos momentos de tensão é que a gente realmente faz coisas que a gente vem se arrepender. Às vezes até nós estamos, por exemplo, no propósito do jejum do Qualicamp. Nós estamos, por exemplo, eu e a Bispo estamos jejuando até às 15. E não é muito fácil você ficar a manhã toda e também mais praticamente o almoço sem se alimentar. Você fica cansado, sonolento, mas nós estamos mortificando, Nós estamos fortalecendo o nosso espírito e dizendo para a carne não. Porque isso é algo muito importante, queridos. Se a gente não consegue suportar um jejum, a gente não vai conseguir suportar uma afronta. Realmente a gente não vai conseguir suportar uma palavra indireta. Nós não vamos conseguir suportar os nossos irmãos. Nós não vamos conseguir suportar os desafios da obra de Deus. Nós não iremos suportar as ingratidões, as infidelidades das pessoas. Então, eu creio que o jejum ele nos traz essa grande lição de que nós, quando aprendemos também a suportar os momentos de fome no momento do jejum, a gente fica mais forte para suportar o que a nossa carne quer aprontar contra a gente. E é no jejum que a gente realmente vai perceber como está a nossa espiritualidade. Você vê o quanto você está impaciente, o quanto você, ou muitas vezes o quanto estamos desatentos a muitas coisas. No jejum nós vamos perceber como que a nossa mente fica confusa. Então o jejum também nos ajuda a vigiar com relação à nossa vida.
querida. Então, esteja firme nisso, vigilante. Pessoas que se achegam a você, esteja vigilante no seu trabalho. Eu creio que o trabalho é um dos locais que mais afetam o crente, porque depois da sua casa é o lugar que ele mais passa tempo no trabalho, na faculdade idem, na escola, na vizinhança. Onde você estiver, esteja vigilante e sempre em oração, porque nós sabemos que as lutas espirituais, elas são reais, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.